sou Roberta Paraguaçu, secretária-geral do CONRERP-1, o Conselho de Relações Públicas do Estado do Rio de Janeiro. E, em parceria com todos os conselhos regionais, a gente está fazendo uma série de vídeos para responder algumas questões sobre a pandemia. Essa ação ela tem como objetivo esclarecer os profissionais e também a população com informações dadas diretamente pelos especialistas das áreas de saúde ou outras que tiverem algum tipo de conexão ou queiram esclarecer algum tipo de situação. Hoje a gente vai bater um papo com o representante do CRBM, o Conselho de Biomedicina do Rio, o Rafael Rangel. Rafa, antes da gente começar, que as perguntas elas são bem diretas e bem objetivas, né? O que você acha de você resumir um pouco o que é o vírus, como funciona o contágio, as informações, elas, de fato, elas são batidas, né, essas perguntas, mas são válidas para as pessoas se situarem. Então, fala um pouquinho para a gente. Ok, beleza. Então é o seguinte, gente. Primeiramente, meu nome é Rafael Rangel, vou me representar como a Roberta bem colocou. Eu estou aqui representando o Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região, que compreende os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas de vocês com relação ao coronavírus. São muitas informações que elas já vêm sendo noticiadas, mas a gente queria chamar a atenção para vocês para dizer que coronavírus não é um termo novo. Os coronavírus já são descritos na literatura desde 1960. O que apareceu agora é um novo tipo de coronavírus, que a gente não conhecia. Ele, quando foi conhecido, foi batizado de 2019 nCoV, e mais agora, em 2020, ele mudou a nomenclatura como SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que vai causar a doença que nós conhecemos como Covid-19. Então, esse vírus, na verdade, é um vírus da família Coronaviridae, que são termos técnicos. Então, os vírus são separados em famílias, tipo, tem toda uma taxonomia que nós chamamos. Então, esses vírus, eles têm um tropismo. O que seria esse tropismo, Roberta? Seria, então, de fato, essa afinidade. Esses vírus, eles possuem uma afinidade pelo sistema respiratório, pelo trato respiratório. Então, é ali que ele faz o maior estrago dele, de fato. É ali que ele procura também se instalar. Os vírus, a gente costuma dizer que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Eles, fora de uma célula, eles não possuem vida alguma. E para eles serem considerados seres vivos, eles precisam estar dentro de uma célula. Quando o vírus ele entra dentro de uma célula de alguma pessoa, de algum organismo, ele se apodera daquele maquinário da célula. É como se fosse uma pessoa que precisa de outra para poder conseguir algo. É basicamente isso. É isso que o vírus ele faz. Ele entra dentro de uma célula, se apodera daquele maquinário, e naquele maquinário daquela célula, ele começa a produzir várias cópias iguais a ele. Ele começa a se espalhar por todo o corpo, e aí a gente tem realmente caracterizada uma infecção. E aí vem a grande questão: como a gente se infecta com coronavírus? Realmente, as pessoas achavam que era por contato, encostar na pessoa já pegava. Não é assim. O que acontece normalmente as pessoas, elas tossem quando estão com esse tipo de infecção. As pessoas, quando vão tossir, normalmente, antes da pandemia, elas cobriam as vias respiratórias com a mão. Botavam a mão aqui e cobriam. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem que cobrir dessa maneira, né? Então as pessoas, por exemplo, tossiam ou espirravam aqui e aqui ficavam os vírus. E quando ela ia apertar a mão da outra pessoa, o vírus passava para a mão da outra pessoa, e se essa outra pessoa também levasse a mão, a boca, nariz ou olhos, ela acabava também se infectando. Então, basicamente, esse vírus ele consegue ser propagado pelo ar. Já existem alguns estudos que relatam que o vírus ele pode ficar até 3 horas no ar, através de gotículas suspensas. A gente chama isso de aerosol. Então, ele pode ficar 3 horas no ar ali, e as pessoas que se estiverem infectadas, elas estão ali colocando essas gotículas para fora e vai estar o ar realmente contaminado. É por isso que agora, recentemente, aqui no Rio de Janeiro especificamente, foi baixado um decreto, uma lei, para que as pessoas sejam obrigadas a andar de máscara nas ruas. Quando a gente para pensar esse aspecto de andar de máscara, a máscara ela vai sempre ajudar o próximo, sempre o outro. Porque muitas das pessoas que são infectadas pelo coronavírus, elas não desenvolvem sintomas. Então, por não desenvolver sintomas, elas não sabem se estão infectadas. Então, na dúvida, o que a gente pode fazer para evitar a propagação? Utilizarmos a máscara, que quando a pessoa, por exemplo, tossir ou falar, aquelas gotículas com o vírus, elas vão ficar retidas naquela máscara e não vão infectar outras pessoas. Então, em relação ao número de casos reais, o que a gente pode dizer? Principalmente sobre a questão dos curados. Certo. Com relação a esses casos que a gente está falando,
só estão sendo notificados, ou seja, só está sendo comunicado aquelas pessoas que são testadas. E aí vem a grande pergunta. Rafael, quem está sendo testado? Quem está sendo testado são pacientes graves. Então, só os pacientes graves estão sendo testados. Muitas pessoas que desenvolvem sintomas brandos da doença não são testadas, as pessoas ficam dentro de casa. E mesmo se ela for ao hospital, o hospital vai dizer, eu não vou testar essa pessoa porque não tem um teste suficiente. Eu só vou testar realmente quem estiver grave no hospital. Então, a gente trabalha com um número real de talvez ele seja 10 a 15 vezes maior do que está sendo notificado. Sem contar aquelas pessoas que também estão no quadro assintomático. E aí são várias questões que envolvem isso. Existem diversos testes que estão sendo utilizados. Especificamente, nós temos dois muito famosos, que é o teste imunocromatográfico, que é o famoso teste rápido que a pessoa faz, o resultado sai em 10 minutos, mas ele possivelmente pode ter muitos falsos negativos, porque para a pessoa começar a produzir os anticorpos para mostrar naquele exame, demora em torno de 5 dias. Se a pessoa fizer realmente o exame entre o dia 0 do início dos sintomas e o dia 5, não vai dar positivo, e ela está infectada. E um outro exame também que nós podemos fazer, mas esse é muito restrito, também é um pouco mais caro, porque precisa de profissionais muito capacitados, e aí que os biomédicos eles estão realmente entrando bastante no mercado com relação ao teste de biologia molecular, que é você detectar o material genético do vírus nas amostras das pessoas. Isso aí está tendo bastante entrada nessa área, o Conselho está conseguindo ajudar bastante profissionais nessa área. Nós tivemos aqui no Brasil, na verdade, lá em São Paulo, conseguimos sequenciar o genoma do coronavírus em 2 dias, em 48 horas. Isso não foi visto em nenhum outro lugar do mundo. E quem participou disso foi uma biomédica, a doutora Jacqueline de Góes. Ela foi uma das responsáveis por esse sequenciamento. A gente também vê a profissão se fortalecendo também nesse momento de pandemia. Realmente, a gente para analisar, nossa, mas mesmo a pandemia, a profissão está se fortalecendo, porque realmente ali o biomédico está se fazendo tão importante nessa área de diagnóstico. Não só na área de diagnóstico, mas também na área de fazermos a divulgação científica, do esclarecimento para a população. Então, reforça muito aquilo que é a grade curricular do curso também, dentre outras coisas. Então, a gente está vendo realmente que esses números de testes de pessoas infectadas pode ser muito maior, mas só podemos precisar realmente quantas pessoas temos quando nós começarmos a realmente fazer os famosos testes em massa. Enfim, eu não sei se você não chegou a falar em relação à quantidade, essa questão justamente dessas amostras. A gente tem, é real, hoje a quantidade que a gente tem, ela supre o volume de pessoas que estão chegando nos hospitais para fazer esses exames? Não, hoje a quantidade de exame ela é totalmente pequena com relação ao número de pessoas infectadas. Quando a gente fala de exame, a realidade ideal é testar todo mundo. A gente percebe que a letalidade do vírus está alta aqui no Rio de Janeiro. Ela está em torno de 7, 8%, se eu não me engano. Isso é uma porcentagem muito alta. Quando a gente fala no restante do mundo, a gente fala de uma letalidade de 2%. Mas essa letalidade está alta por quê? Porque o vírus ele mutou? Não é por conta disso. É porque eu só testo pessoas graves. E quem tem de virar óbito são pessoas graves. Então, foi o que aconteceu de fato nos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a ter uma letalidade de 7%. Quando eles viram que a letalidade estava em 7%, o que eles fizeram? Testaram a população em massa. E aí a letalidade ela tende a cair. Então, só realmente com esse teste em massa a gente vai conseguir fazer. E hoje a demanda de testes que a gente tem disponível não é o ideal para a população. E aí vem aquela questão, aquela pergunta que muita gente faz, eu ouço muito por aí, e a mídia também está falando direto em relação a isso. A questão da curva. A bendita curva, ou maldita curva, eu não sei nem qual é o adjetivo da curva. Mas, então, como funciona a curva? Então, dá uma aula aí de como é essa questão, porque a gente, como a gente falou lá no início, né, está acentuada com essa questão da prevenção, mas como ela funciona? Certo. A gente tem uma área da ciência, na área médica, a gente fala que é bioestatística e epidemiologia. A gente trabalha com essas duas ciências, são ciências específicas, mas que elas se complementam, onde a gente consegue trazer dados estatísticos de talvez previsões que irão acontecer. Então, por exemplo, essa curva, a gente faz esse cálculo da curva baseado em dados que nós temos hoje. Então, como é que foi lá no início? A gente pegou os dados da China durante os 30 dias de infecção, fazíamos um cálculo em cima daquilo ali e projetávamos isso para o Brasil, de acordo com a porcentagem da população, concentração de idosos, quantidade de pessoas que temos no Brasil e por aí vai. E essa curva, ela tinha um pico durante tudo isso.
Então, o que a gente fez? Com esse isolamento, essa curva foi achatada de fato, ou seja, o número de casos confirmados foi menor do que aquele que os dados estatísticos previam. Então, é isso. Essa curva ela é baseada em dados estatísticos. Ele previa, vamos supor, um dado para 300 mil mortes no Brasil, se a gente não fizesse isolamento. A gente fez isolamento. Aí, qual é o novo dado estatístico da curva? É 40 mil mortes. Mas nós só tivemos 2 mil mortes. Então, quer dizer que a gente está indo bem com relação a isso. Então, quer dizer que a curva está sendo achatada. Só que a grande preocupação é como essa curva ela vai se comportar depois que nós passarmos esse momento de quarentena, esse momento de isolamento. Porque se é para analisar, todos estamos isolados dentro das nossas casas. Uhum. Mas se eu voltar todas as atividades ao mesmo tempo, não teria sentido algum ter ficado em isolamento. A gente está falando especificamente sobre o sistema público, que são as informações que a gente tem na mão e que a gente pode consultar livremente, né? Mas você tem alguma informação sobre como está essa situação no sistema privado? A gente já tem uma superlotação dentro do sistema privado? Você sabe? Isso também acaba acontecendo. Os primeiros casos de pessoas confirmadas de coronavírus foram hospitais privados, tá? Realmente porque essa doença ela veio para cá também de pessoas de classe média. Então, realmente são pessoas que teriam acesso ao sistema privado de saúde. Então, mas eu não tenho os dados expressivos ou até mesmo dados fidedignos de como está o serviço privado de saúde. Uhum. Enfim, é uma realidade que a gente já conhece, né? Sim, claro. Infelizmente, né? Bom, então, só para a gente fechar essa linha de raciocínio, conforme você estava falando aqui, eu fui pensando numa outra questão. A gente está bem na estação que é a pior de todas e que dizem por aí, você pode corrigir, óbvio, se eu estiver equivocada de alguma maneira na minha informação, que essa passagem de abril para maio seria a pior por conta da nossa estação, das mudanças de clima que a gente tem por causa do inverno. Né? Então, e aí algumas doenças que vêm com eles. Então, assim, seria basicamente a vinda realmente da gripe, dos resfriados e algumas outras. Como a gente pode se preparar em relação a isso? Você acha que, no caso, o pior dos nossos dados eles ainda estão por vir por conta disso? Tem alguma ligação ou não? Essa questão da estação do ano remete muito a questões situacionais. Vamos dar um exemplo. Estamos entrando aí na questão do inverno, um local muito frio. Quando está muito frio, ou chove, por exemplo, as pessoas estão no ônibus, elas fecham a janela do ônibus. Sim. Então ficam todas as pessoas respirando o mesmo ar. Então as pessoas tendem a ficar em locais mais aglomerados. As pessoas tendem a ficar mais juntas. Então essas questões situacionais acabam agravando essa questão. Como é um vírus que ele também afeta o trato respiratório, a gente tem já a gripe. Será que existe possibilidade de uma co-infecção? Existem quadros de outras doenças virais. Vou dar um exemplo. Eu posso ter, por exemplo, um paciente infectado com hepatite C e HIV ao mesmo tempo. Será que eu posso ter um quadro de uma pessoa infectada com Covid-19 e influenza? Será que eu posso ter um quadro de uma pessoa infectada com Covid-19 e dengue, que está para vir também um pico de dengue aí? Então, são coisas que a gente ainda vai observar, porque nós somos o primeiro país tropical que essa doença ela tá inserida. Então, pode ser que eu tenha uma pessoa desenvolvendo 2 doenças ao mesmo tempo, porque os vírus eles conseguem ter essa particularidade. Então, preocupa nesse sentido. E é onde também, normalmente, pessoas que têm doenças asmáticas e bronquite acabam também desenvolvendo esses sintomas. Então, se uma pessoa que tem bronquite ou asma já está na crise, pegar um Covid-19 é uma outra situação problemática para a gente. Então, é mesmo por questões situacionais. Em algumas matérias que a gente andou vendo, tem a questão do avanço das vacinas. E aí eu queria que você respondesse se de fato está em andamento isso, a que nível está, se a gente já tem alguma coisa muito próxima. A gente sabe que o Brasil andou testando alguns medicamentos, algumas fórmulas, mas
a gente não tem ainda um posicionamento tão exato em relação a isso, nem prazo. A gente tem algum prazo, pelo menos alguma meta? Quando a gente fala de vacina e medicamento, a gente hoje até por um lado, essa questão da pandemia, ela vem ressaltando muita questão da importância da ciência. Quando a Uhum. gente para analisar o investimento da ciência com relação aos anos anteriores, a gente tem um orçamento hoje na ciência que equivale até um pouco menor do que nós tínhamos em 2011. Nós estamos em 2020. Então, o orçamento ele é muito pequeno com relação ao que a gente precisa desenvolver. Então, hoje a gente precisa perceber que a ciência não se faz da noite para o dia. A ciência precisa de investimento para que ela de fato aconteça. E hoje o mundo está voltado para de olho em nós, que fazemos pesquisa, que fazemos ciência. Então, a gente realmente é uma questão de botar uma bandeirinha de socorro e dizer, ó, nós precisamos de investimento, precisamos de valorização. Para você ter uma noção, hoje a profissão de cientista ela nem é regulamentada aqui no Brasil. A gente precisa realmente ter esse tipo de expressividade. Então, quando a gente fala de medicamento e de vacina, somente o tempo vai dizer. A vacina ela já é um pouco mais demorada, porque existem várias etapas para a gente chegar na vacina, para chegar no ser humano de fato. Então, eu acredito que a vacina vai demorar em torno aí mais de um ano e meio, basicamente. Já o medicamento, daqui a alguns meses, a gente já deve ter algum medicamento. Muito se falou da hidroxicloroquina e outros também remédios antiparasitários, só que nós precisamos ter padrões de estudos. O estudo científico ele se baseia em vários tipos de estudos. Quando a gente faz um estudo para medicamento, a gente fala do estudo clínico randomizado. Eu preciso separar grupos, um grupo que vai receber o medicamento, o outro grupo que vai receber o placebo e outro que não vai ser testado. Então, a gente precisa fazer estudo dentro desses grupos e comparar igualmente. Acontece que muitos estudos estão sendo enviesados para interesses próprios. Então, por exemplo, quando eu falo de randomizado, estudo clínico randomizado, quer dizer que num grupo vai ter pessoas aleatórias, umas com doenças cardiovasculares, outras com diabetes, no outro grupo também. O que está acontecendo é algumas pesquisas estão sendo feitas assim, não, esse grupo aqui só coloca o pessoal com diabetes, esse aqui só com doença vascular. Então fica muito enviesado o estudo, então não tem fidedignidade. Muitos desses estudos que foram divulgados primeiramente, as revistas científicas já estão tirando eles de circulação, já estão tirando eles da revista, porque viram que foi um erro publicar. Então, é realmente só o tempo vai dizer, mas eu espero que daqui a mais ou menos 2 meses, ali por meio de junho, a gente já tem medicamentos já com a resposta, não com o medicamento, mas a resposta, se alguns medicamentos eles funcionam. Tomara. Vamos. Tomara, também estou otimista para isso. Para fechar, aí me esclarece uma questão. Sob a óptica de vocês, né, como biomédicos, o que as outras profissões que não têm a questão do treinamento, como médico, biomédicos, enfermeiros, que podem mexer com a questão de laboratório, até mesmo manusear as pessoas, enfim, fazer coleta, essas coisas. O que as outras profissões que também são ligadas à área de saúde, como elas podem auxiliar, como elas podem colaborar em campo, de repente, se forem convocadas ou alguma coisa nesse sentido. Aí existe algum risco, tanto para esse profissional que ele não foi tão preparado como a profissão de vocês, né, nesse sentido, e também para os pacientes? Certo. É importante que nesse momento a gente está falando de uma questão multidisciplinar. O novo coronavírus, essa pandemia, ela veio para ensinar para nós que cada um tem seu espaço na área da saúde e se a gente respeitar isso de fato, a gente consegue realmente alcançar o objetivo final de que todos nós temos, que é atender o paciente, fazer com que ele se sinta bem e saia dali realmente feliz e curado da sua doença. Então, a gente tem os biomédicos na área laboratorial, na área de diagnóstico, a gente tem os médicos conduzindo as terapias para poder levar os pacientes à sua cura, os enfermeiros, uma engrenagem importantíssima dentro de um hospital. Eu costumo dizer que dentro do hospital, se nós não tivermos enfermeiros, esse hospital ele não funciona de fato, porque eles realmente são a engrenagem, a gente precisa deles, tanto os enfermeiros quanto do técnico em enfermagem. A gente também tem o biomédico, além da área laboratorial, a área diagnóstica por imagem também. O biomédico é o profissional também que faz a realização ali dos exames de imagem, tomografia, ele fica ali operando também aquelas máquinas. A gente tem os profissionais da farmácia, que ali ajudam na dispensação dos medicamentos, para a gente poder fazer as terapias nesses pacientes infectados. E também outro profissional que a gente também fala bastante, que é o fisioterapeuta, que vai ajudar, assim, muito nessa questão do esforço respiratório, de você entubar o paciente,
você ajudar o paciente ali na respiração, isso no momento da infecção e também no pós, que a pessoa precisa fazer uma reabilitação na respiração também. Então a gente vê que vários profissionais estão ali juntos. Outro profissional também, o nutricionista, ajudar realmente na suplementação, onde vai se alimentar bem. Existem alguns estudos que relatam a vitamina D com a expressão de enzima conversora de angiotensina 2, que aí os nutricionistas também entram nessa questão. Então, assim, a gente vê realmente nesse momento que cada profissão fazendo o seu papel de forma integrada, a gente vai visar realmente aquilo que é a felicidade para nós, que é o sucesso do paciente.